Olá pessoal, tudo bom? Professor Marcus passando por aqui e vamos fazer algumas observações sobre as questões de direito civil que caíram nessa última primeira fase, que foi o exame 44. As questões de direito civil compreendem as questões entre a 37 e a 42. Eu vou usar aqui como base a prova do tipo branca. A 37 tem o enunciado: Gabriel e Vitória, pais de Ana e de Clara, faleceram em um acidente aéreo. Pessoal, essa questão aqui abordava o tema de tutores, mais especificamente no caso de morte dos tutores. O artigo 1729, parágrafo único, nos deixa bem claro qual é a forma válida dos pais nomear tutor na sua ausência. O que foi feito aqui, nomeando Lucas através de testamento. Fundamenta, então, o artigo 1729, que nos diz exatamente o seguinte: o direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. E o parágrafo único: a nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. E a alternativa que nos diz isso é a letra D. Lucas deverá exercer a tutela por ter sido nomeado pelos pais das meninas em testamento. A questão 38 começa com o seguinte enunciado: a Sociedade Empresária Calçados Novo Limitado consultou você como advogado na qualidade de controladora de dados pessoais dos seus clientes. Pessoal, aqui nós vimos uma questão que trata da LGPD. Vimos algumas questões dessas em sala de aula. Nós fizemos uma questão que falava de uma advogada aqui para comemorar a contratação, que entrou no novo escritório, foi com amigos num barzinho e falava sobre a quantidade de dados que perguntaram para ela para fazer a comanda. Fizemos uma outra questão também de um cara que gostava de coletar dados dos amigos, porém só por curiosidade, sem fins comerciais. Esta questão aqui teve como resposta a literalidade do artigo 16, inciso 4º da lei, que nos diz o seguinte: a controladora pode conservar os dados cujo término do tratamento já ocorreu para o seu uso exclusivo, vedado o acesso por terceiro, e desde que anonimizados os seus dados. Então, correto a letra C, e nós temos a sua fundamentação lá no artigo 16, inciso 4º da referida lei, pessoal. A questão 39 começava com o enunciado: Cláudia é devedora de valores elevados e foi executada em determinada demanda. Para evitar a penhora do seu carro, celebrou o contrato de compra e venda do veículo com Eduardo, seu amigo fraterno, indicando data anterior das dívidas. Pessoal, aqui nós tivemos uma questão que tratou sobre simulação, que é um vício social. Vimos várias vezes, várias oportunidades em sala de aula, os defeitos dos negócios jurídicos. E aqui nós temos um deles, a simulação, que gera nulidade absoluta deste negócio, conforme o artigo 167 do Código Civil. Então, correta a letra C, é nulo, sem possibilidade de aproveitamento. A 40 é aquela questão que começa com o enunciado: do testamento deixado por Natálio constou a seguinte cláusula acerca da parte disponível. Pessoal, essa questão aqui exigia um pouco da interpretação, tá? Ela tratou sobre a transmissão causa-mortes. Aqui, o testador deixou em testamento bem claro que, caso um deles não pudessem aceitar o apartamento, deveria ser substituído por Carlos. No caso aqui dessa questão, o Henrique renunciou à parte dele, se satisfazendo somente com a parte legítima. Sendo assim, o Carlos substituiu ele, conforme vontade prevista do testador. Nós temos fundamentação dessa questão lá no artigo 1947. E a letra correta é a letra A, que nos diz: caberá a Carolina e a Carlos por força da substituição prevista. A 41 da prova branca começa com: Beatriz nasceu 250 dias após a morte do pai, Bernardo, com quem sua mãe Gabriela era casada há 2 anos. Pessoal, aqui nós temos uma questão que tratou sobre a presunção de paternidade decorrente do casamento. Falamos sobre esse tema algumas vezes em sala de aula, inclusive com uma questão que falava também da presunção de paternidade, mas naquela questão a presunção foi afastada porque o suposto pai comprovou ser impotente na época da concepção, afastando a presunção da paternidade. Esta questão aqui, ela questionava se era necessário o exame de DNA para registrar a menina, o que não é necessário, visto que o pai nasceu a menos de 300 dias da data do nascimento da menina, conforme nós temos previsão lá no artigo 1597, inciso 2º do Código Civil. E a alternativa que nos diz isso é a letra D. Gabriela não precisa realizar o exame de DNA para que possa registrar Beatriz, uma vez que, nos termos do Código Civil, presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte. Então, a 41, correto, letra D, fundamentação lá no artigo 1597, inciso 2º do Código Civil. E, por último, tínhamos a questão que começava com o enunciado: Carlos é titular do direito real de laje, referente à parte superior de uma edificação localizada em área urbana. Pessoal, tratamos
algumas vezes sobre direito de laje em sala de aula, inclusive tratamos com uma questão muito semelhante a essa em sala, que tratava sobre o direito de laje, que o pai concedeu o direito de laje para os filhos e direito subsequente para os outros filhos acima. E anos depois ele queria conceder mais uma laje para mais uma filha que ele descobriu há muitos anos depois. Essa questão aqui é até um pouco mais simples que aquela outra questão que nós fizemos em sala. Ela somente queria saber se a empresa de internet poderia instalar os cabos sem autorização de Carlos. Conforme a instalação não afeta o direito real de laje do Carlos, não precisa da sua anuência. Conforme nós temos lá no artigo 1510-A, caput do Código Civil, nós temos a informação precisa que nos traz como correto a letra B. A empresa de internet pode instalar os cabos de fibra ótica no subsolo da construção base sem autorização de Carlos, pois a instalação não interfere no seu direito de laje. Correto a letra B, pessoal, porque a instalação de cabos no subsolo não interfere em nada o seu direito real de laje. Tranquilo, pessoal? Essas foram as considerações sobre direito civil da primeira fase do exame 44.